Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Quero convidá-los neste momento para meditarmos na palavra de Deus e desejo que todos sejam muito bem-vindos. Antes, porém, vamos elevar a Deus uma prece. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, Pai de amor, de bondade, Pai de misericórdia, a Ti nosso louvor, nossa gratidão e a certeza de que o Senhor nos ouve, de que o Senhor está conosco. Nós queremos Te pedir o perdão de nossos pecados e ao meditarmos na Tua Santa Palavra, que a graça do conhecimento venha sobre nós e que nós possamos verdadeiramente, através do nosso raciocínio, elevarmos a Ti cativos todos os nossos sentimentos, pensamentos e tudo aquilo que possa ocupar a nossa mente, para que o Senhor produza em nós frutos para a eternidade. Queremos Te convidar que habites em nosso coração, em nome e por amor de Jesus. Amém. O título da nossa mensagem é Um Irmão Como Esse. Hoje eu tirei alguns momentos para meditar em Tiago 1,17. O nosso verso diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Queridos irmãos, é um verso muito lindo e é interessante o contexto em que isto foi escrito. Primeiro foi escrito por Tiago. Tiago não era um dos discípulos de Jesus. No entanto, ele se declara como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Ele era irmão de Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, é interessante nós pensarmos que ele está escrevendo esta epístola, esta carta, para as 12 tribos que já são completamente desconhecidas do povo de Israel. Eles haviam se espalhado cerca de 500 anos antes pelo mundo, completamente dispersos. Ninguém pode encontrá-los. Hoje nós não sabemos onde estão essas 12 tribos, mas Tiago manda uma carta para essas 12 tribos que estão espalhadas pelo mundo. Sequer sabemos se alguns de nós fazem parte dessa tribo, porque os nomes foram mudados, os sobrenomes foram mudados, e hoje nós não temos como saber. Mas com certeza o povo de Deus está espalhado pelo mundo, e o povo de Deus é composto de 12 tribos. Veja que na volta de Jesus, os 144 mil são 12 tribos, e são tribos e povos que vêm de todas as nações da terra. Então ele está falando aqui da dispersão, ou seja, do espalhamento. Eles se espalharam pelo mundo. E aqui ele começa falando das provações que vêm sobre as pessoas. Às vezes o pobre se torna rico e deve agradecer a Deus, e às vezes o rico se torna pobre e deve ser perfeito diante de Deus, com gratidão, porque nesse mundo todas as coisas são passageiras. A outra coisa que me chamou a atenção neste capítulo é o pedido pela sabedoria. Todos nós devemos pedir a Deus sabedoria. E eu me recordo de que quando eu era pequeno, eu li na Bíblia e eu ouvi uma pregação, uma mensagem, que dizia que Salomão havia pedido sabedoria a Deus e Deus lhe deu muita sabedoria. Então eu desde pequeno comecei a clamar a Deus para que me desse sabedoria e Deus me agraciou com isto. Eu não tenho toda a sabedoria do mundo, mas eu tenho o suficiente para me salvar, para que eu possa trabalhar pela salvação dos meus semelhantes. Então, pedir sabedoria é uma coisa que todos nós devemos fazer diariamente. E aí vem uma promessa. Deus dá liberalmente para cada um de nós a sabedoria quando nós lhe pedimos. E nunca ele
vai nos lançar em rosto. Então, nós, quando pedimos alguma coisa a Deus, inclusive a sabedoria, devemos pedir com fé, porque se nós não pedirmos com fé, então nós somos como a água do mar que vai e volta, né? Depois, uma outra coisa que me chama a atenção é que o apóstolo fala que nós devemos nos gloriar na dignidade, sermos dignos. Ele diz, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim, todos nós devemos ser ricos em nossos caminhos, porque o que perdura para sempre é o nosso caráter. Depois o Tiago, ele novamente volta ao assunto do pecado, a origem do pecado. Ele fala que nós devemos suportar com perseverança a provação, as lutas, as dificuldades, porque depois de termos sido aprovados, receberemos a coroa da vida eterna. Todos nós temos dificuldades, temos lutas, todos nós passamos por carências na vida, seja de saúde física, seja da saúde mental, seja da saúde espiritual ou financeira, mas nós passamos por provações, mas estamos passando pelo teste, pela prova. Veja que Jó passou por uma prova muito grande e foi aprovado. Nós também devemos ser aprovados. Uma outra coisa que é interessante é que ao meditarmos sobre isso, nós podemos pensar que é Deus quem nos prova, mas Deus não pode ser tentado pelo mal, Deus não prova ninguém. São as circunstâncias da vida, é o testemunho que devemos dar de forma incansável e também universal, de que Deus cuida de nós. Uma outra coisa que devemos evitar na nossa vida são os maus pensamentos. Muitas pessoas perderão o céu por causa dos seus pensamentos, maus pensamentos, né? Veja que a Bíblia diz, Jesus diz que se o homem olhar para uma mulher com intenção no coração, ou seja, nos seus pensamentos, já adulterou com ela, já está condenado e já vai ser, então, queimado no fogo se não se arrepender. Então, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos, com a cobiça, né? Depois de haver, então, se consumado, concebido, ela traz à luz o pecado. Agora, queridos irmãos, nós chegamos ao nosso verso, que o apóstolo diz, não vos enganeis, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então nós devemos buscar as coisas do céu, o dom perfeito, os bons pensamentos, um louvor no coração, constantemente andando com Deus, conversando com Deus, meditando sobre Deus. Eu aprendi uma coisa há poucos dias atrás. Às vezes eu tenho insônia e eu penso assim, bom, eu tenho insônia, eu com certeza fico pensando algumas coisas que não deixam eu dormir. Então eu já sei o que eu vou fazer. Eu toda noite, depois que eu me deito, começo a pensar em Jesus Cristo. E eu fico imaginando Jesus andando pelas ruas da Galileia. Eu imagino Jesus em Nazaré. Eu imagino ele se encontrando com Lázaro, ou então com a mulher com fluxo de sangue. Às vezes eu fico pensando em Zaqueu, em como ele levou Jesus, aquele baixinho, podre de rico, que vai levar Jesus para casa e diz, olha, eu vou distribuir os meus bens. Veja que coisa maravilhosa. Então eu começo a pensar em Jesus, e o que é curioso é que logo que eu começo a pensar, eu acabo dormindo. Então não tem melhor remédio para a insônia do que você pensar em Jesus. Ah, você dorme o sono do justo. Então, queridos irmãos, o dom perfeito vem do alto, quando nós dedicamos a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos atos, para fazer tudo de acordo com Deus, o Pai das luzes. E uma coisa que é impressionante, Deus não muda, não existe variação. Ele nos dá o dom perfeito, e o dom perfeito tem um nome, chama-se Jesus Cristo. É quando Jesus Cristo habita em nós, quando o Espírito Santo habita em nós,
que nós podemos ser perfeitos diante de Deus. Eu quero contar a história do menino, né? O irmão como esse. Um amigo meu chamado Paulo ganhou um automóvel de presente de seu irmão. À noite, quando Paulo saiu de seu escritório, um menino de rua estava andando em volta do reluzente carro novo, admirando-o. "Esse carro é seu, senhor?" perguntou. Paulo assentiu. "Meu irmão me deu, de presente." O garoto ficou boquiaberto. "Quer dizer que foi um presente de seu irmão e não lhe custou nada? Rapaz, quem me dera!" hesitou ele um pouquinho. É claro que Paulo sabia o que ele ia dizer. Ele ia desejar ter um irmão como aquele. Mas o garoto disse alguma coisa que chocou Paulo, tão completamente que o desarmou. "Quem me dera", continuou o garoto, "ser um irmão como esse." Paulo olhou o garoto com espanto e então impulsivamente acrescentou: "Você gostaria de dar uma volta no meu automóvel?" "Oh, sim, eu adoraria." Depois de uma voltinha, o garoto virou-se e, com os olhos incandescentes, disse: "O senhor se importaria de passar em frente à minha casa?" Paulo deu um leve sorriso. Pensou que soubesse o que o garoto queria, que ele queria mostrar para os vizinhos que podia chegar em casa num carrão. Mas Paulo estava novamente enganado. "Pode parar em frente àqueles 2 degraus?" perguntou o garoto. Ele subiu correndo os degraus, então, passado alguns momentos, Paulo ouviu-o retornar, mas ele não vinha depressa. Carregava seu irmãozinho paralítico, sentou-o no degrau inferior e depois fortemente o abraçou e apontou o carro. "Aí está ele, amigão, exatamente como eu te contei lá em cima." O irmão deu o carro a ele de presente e não lhe custou nenhum centavo. "E algum dia eu vou te dar um igualzinho. Então você poderá ver com seus próprios olhos as vitrines, todas as coisas bonitas sobre as quais eu venho tentando te contar." Paulo saiu do carro e colocou o garoto no banco da frente. O irmão mais velho, com os olhos brilhando, entrou atrás dele e os 3 deram uma volta comemorativa. Naquela noite, Paulo aprendeu que a felicidade maior sentimos quando proporcionamos a alguém a felicidade que a pessoa almeja. Ser bondoso e atencioso é muito importante para as pessoas. Às vezes pode ser um dia triste para algumas pessoas, mas você experimente o prazer de fazer esta pessoa feliz, de que ela venha a sorrir, que ela venha encontrar a felicidade. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, e nós podemos buscar esta perfeição. E nós a encontramos quando nós dedicamos a nossa vida para demonstrar aos outros o resplendor da face de nosso Deus. Que o seu brilho possa ser visto na face de cada um de nós. Você gostaria de hoje dizer para Deus que gostaria de ter oportunidades de fazer alguém feliz, um ombro amigo, ouvindo a história de alguém, dando um conselho, falando da belezura que será viver no céu na presença de Deus, do lar que Ele lhe foi preparar, de que Jesus virá novamente, de que os mortos ressuscitarão, de que muitas mães encontrarão seus filhinhos que morreram muito novinhos, que nós vamos encontrar nossos entes queridos. Temos muitas coisas para falar, muitas coisas que tornarão alguém muito feliz. Você gostaria de dizer para Deus: ó Senhor, eu quero ser este alguém que deixa as pessoas felizes ao meu redor? Que o Senhor te abençoe. É o meu desejo e a minha oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Paizinho querido, como é gostoso saber que o dom perfeito vem do alto, é Jesus Cristo, e que Ele quer morar no nosso coração.
Ele quer que o Espírito Santo em nós habite também, e o Senhor, ó Pai, também pode habitar. E então os nossos atos, as nossas palavras, elas vão trazer felicidade às pessoas que estão ao nosso redor. Permite, ó Deus, que nós possamos ser luzes por onde quer que nós passemos e que o resplendor da Tua glória seja visto em nós. Dá-nos, Senhor, esta bênção da certeza da Tua presença em nosso viver. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.